Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do RTM Trends, diretamente do estande da RTM no dia 2 do Febraban Tech, a maior feira de inovação e tecnologia do mercado financeiro. A pauta de hoje é sobre inteligência artificial e cibersegurança, e eu tenho comigo aqui o Renan Barcelos, gerente de segurança da RTM, o Douglas Rodrigues, gerente de cibersegurança da PicPay, e o Alex Amorim, fundador e CEO da Beyond Security. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Muito bom, vamos lá, né? Vamos começar então. Uma das trilhas do Febraban Tech desse ano é justamente sobre a visão dos bancos em relação a garantir essa pauta tão importante que é a cibersegurança, né? E o uso de inteligência artificial vem sendo aplicado nessa finalidade, né? Justamente para isso. Quais as outras possibilidades do uso dessa tecnologia vocês acreditam que pode agregar aí dentro das instituições financeiras? Vamos lá, né? Já subiu a bola, Já então chega acho que assim, né? é um tema legal. Inteligência artificial é bacana que todo local a gente está ouvindo falar disso agora, né? Verdade. Tá na padaria, tem alguém falando, tá no mercado, então já passa a ser um tema que está bem popularizado. Porém, o ponto é como que está sendo utilizado, né? Quando a gente pensa do lado de segurança, né? Então, prazer a todos, eu sou Alex Amorim. Sempre fui CISO minha vida inteira, então passei por grandes empresas como bancos, financeiras, empresas de telecomunicações, e agora, né, mudando o lado de mesa, indo para um lado de criar uma empresa, ser um empresário, e ainda mais a gente leva o CISOs Club, que hoje é o maior grupo de CISOs da América Latina, tendo mais de 350 CISOs. E é um tema que está sempre na nossa pauta quando a gente fala de inteligência artificial. Tivemos agora, recente, né, com o Renan, lá na RSA, que é um dos maiores eventos de segurança do mundo, onde tinha mais de 41 mil pessoas, e foi um tema que foi super abordado. O ano passado se falou, mas muita gente falava, mas não sabia se era de comer ou passar no cabelo, né? Tinha uma dificuldade. Bom, todo mundo falando, eu estou utilizando inteligência artificial, mas não sabia como. E agora a gente já começa a ver que, de fato, as empresas começam a extrair um valor quando pensa ali no modelo da inteligência artificial. Acho que o grande ponto, né, que eu coloco quando a gente olha para esse tipo de nova tecnologia é o propósito. Para que eu estou utilizando? Até agora, recente, teve um post de um amigo que é um top voice no LinkedIn, ele colocando ali um blackboard onde colocava contas, colocava igual e saiu o resultado. Pô, bacana. Mas até onde que pessoas que não sabem chegar num resultado, isso vai ajudar, pensando nessa nova geração. Então, acho que aí eu fiz uma provocação, né? Acho que quando a gente pensa na inteligência artificial, o lado importante é eu sei qual é o problema e eu sei como resolver. Então, é uma forma de viabilizar e deixar isso de um jeito mais rápido para eu conseguir resolver o meu problema, aquilo que eu já conheço. Mas a gente começa a perceber que muita gente vem utilizando inteligência artificial achando que vai trazer ideias. Hype, né? É um hype para coisas que eu ainda não conheço. E isso é um problema quando eu penso ali essa tendência que vem surgindo. Aí, falar com os amigos aí o que eles pensam também. Não, e é uma evolução de maturidade, né? Como você falou, antigamente, há um ano atrás, talvez, ou um pouquinho mais, não se sabia o que fazer. Hoje já é aplicado, utilizado, sei lá, 5% da capacidade dela, né? Acho que a gente ainda está engatinhando ainda, né? Mas a partir do momento que a gente está evoluindo, passando mais o tempo, a gente já vai descobrindo novas formas, já aparece as vulnerabilidades aparecem também, a gente já consegue enxergar os riscos e saber também, trazendo para o nosso lado de cyber aqui, o que ela pode agregar mais valor em todo esse contexto, né? E acho que essa ideia é muito legal, de agregar algo que eu já conheço, né? Não é colocar a inteligência artificial como solucionador de um problema que eu não domino ou que as áreas não tenham um mínimo domínio para poder entender, direcionar. Então, é muito legal a gente produtizar a inteligência artificial, como a galera vem fazendo. Cada hora que você vê, você encontra um botãozinho novo de IA em alguma ferramenta que você tem. Isso é verdade. Você tem uma solução SaaS que já está se atualizando automaticamente e você vê lá um botãozinho. Utilize a IA, começa a fazer query, começa a fazer busca. Acho importante a gente ter esse controle sobre: estou buscando algo para solucionar alguma coisa que eu já tenho um domínio prévio, ou porque eu preciso fazer uma segunda validação em cima dos resultados que chegam, das propostas que os algoritmos trazem. Então é muito importante a gente ter esse conhecimento prévio
e aí sim usar a IA para nos apoiar em respostas que já estamos buscando, por exemplo. Eu acho que vocês comentaram bastante sobre maturidade, né, no uso da IA e de propósito. Tem aí um manual de boas práticas de uso ou uma receita, um passo a passo de como empregar isso dentro da instituição financeira? Ou depende muito da problemática, enfim? Estão sendo formados, né? A gente vê que tem bastante movimento de empresas montando documentações e padrões referentes ao uso consciente da inteligência artificial. Então, como tudo é muito novo, à medida que as coisas vão avançando, as áreas estão construindo os manuais e procedimentos. Então, a resposta seria ainda não. Isso está em construção, novo, né? Está tudo muito novo. Então, à medida que o uso vai acontecendo, os problemas vão sendo encontrados, até as soluções também vão sendo encontradas, esses manuais estão sendo construídos. A gente ainda está na fase de descoberta, né? Exato. Até mesmo um assunto que é muito discutido, que está sendo discutido até pela ONU, enfim, outros órgãos aí, sobre a regulamentação da utilização dela da forma correta, né, da IA. Porque hoje a gente já teme a capacidade que ela tem, tanto do ponto de vista bom, do ponto de vista ruim, né? Exato. Então, quando não tem uma regulamentação ou uma boa prática para se utilizar da IA em qualquer tipo de setor, seja qual forma for, você pode perder o controle. E é isso que já está sendo discutido. Uns já dizem que já está sem controle. Mas, assim, eu acho que ainda tem muito a ser descoberto ainda na utilização da IA. Sim, sim. E é bom esse ponto que o Douglas comentou, que assim, pensa no seguinte, Mayara, quando a gente olha para esse mundo, o que vem acontecendo? Vem uma ideia, ali normalmente tem um time de inovação, um time bacana, que está olhando para frente, está olhando um monte de coisas, e ele pensa lá em um modelo de um MVP. Então, ele fala, vamos testar aqui a inteligência artificial, até para entender até onde que ela pode me ajudar aqui nessa dor. E normalmente o que a gente percebe não tem uma assistência, principalmente da área de segurança ou da área de privacidade, é o que a gente chama do Security Privacy by Design, que é desde lá do começo já começar a analisar para isso. Então, olha que interessante, o time lá de inovação vem com aquela ideia bacana, entende que é um negócio que vai resolver e de fato resolve. Aí chega, apresenta para o presidente a solução milagrosa. Porque antes, como era só um teste, fala, não precisa envolver segurança, privacidade agora, não, Depois que é só um a gente teste, vê depois a gente conversa. Pra que falar desse tema agora, né? Continua tocando o que vocês estão tocando, Douglas, Renan, fica lá, mas depois a gente fala sobre isso. E o ponto é, quando se mostra e dá um resultado bacana, aí começa um problema. Porque imagina, já foi apresentado para o presidente, ele já olhou para aquilo que, é um resultado bacana, fala, vamos em frente. Aí depois a área de segurança acaba ficando vendida nisso. Então, quando a gente olha para essas tecnologias novas, hoje os fabricantes, a gente pega Google, Microsoft, AWS, que já tem soluções de inteligência artificial, eles têm guias de melhores práticas ali de utilização da inteligência artificial, seja numa visão de segurança e até numa visão ética, que é o que está se muito falando na Europa. Hoje, quando a gente olha para as tendências da Europa, eles estão bem mais avançados do que nós, mas eles já estão falando de, com essa visão legal e ética que a inteligência artificial pode chegar. Então, a gente começa a olhar para um ponto importante aqui, principalmente no Brasil, de como que de fato esse tema está sendo tratado. Está sendo só aquele MVPzinho que eu estou testando para ver se vai dar certo, ou se de fato no começo de um projeto desse eu já estou olhando para as melhores práticas, pensando nesse contexto do Security Privacy by Design, que é o que no final do dia? Eu iniciar um projeto de inteligência artificial, ou que é um outro que seja, de utilizar uma LLM, mas com a visão de segurança. Porque pensa no seguinte, eu estava falando com um amigo agora, teve um evento que nós fizemos lá no Sul, e ele comentou sobre, sim, teve muitas iniciativas bacanas para ajudar o pessoal. Então, legal, bacana, assim, boas intenções. Uhum. Mas, olha só que interessante, uma das iniciativas era pessoas que estavam em abrigos, eu tirar a foto dessa pessoa, colocar o nome, para que outras pessoas na região pudessem encontrar. Bacana isso, né? Acho que socialmente é um negócio legal. Sim. Mas
Aí, esse amigo que é advogado, ele falou assim, mas pensa o seguinte, eu tenho uma pessoa que tem uma medida cautelar, que essa pessoa tem que ter uma distância do marido, o marido tá querendo, teve um feminicídio, alguma coisa, e ele entra nesses aplicativos e descobre onde está a pessoa. E aí, o que acontece? Camadas, né? Olha que doido, né? Então a gente vai para um lado que pensando lá desde a origem, utilizando a capacidade e o expertise de cada um, de segurança, de privacidade, do jurídico, para entender quais são possíveis problemas desde o momento da concepção. Então, por isso que eu falo, a gente está chegando no momento de causa aí, pensando na inteligência artificial, justamente por conta disso. Não sei qual é a opinião de vocês. A intenção é boa, né? Mas tem que ser pensado todos os passos, né? Ontem eu assisti uma palestra aqui que ficou na minha cabeça 2 pontos muito interessantes que eles comentaram, que sem dados não existe IA. Ponto. E IA não está em TI, ela está no negócio. E é outro ponto muito interessante, a analogia, né? Porque ela está lá para resolver um problema, ou não um problema, facilitar um problema, facilitar um processo, criar algum processo novo que você poderia fazer de outra forma. E não é pensado na TI. A TI talvez seja um meio ali, mas o resultado final vai ser sempre no negócio. É isso. Então, eu achei isso muito bacana, né? Isso é bem legal porque TI fica entre o produto criado pelas grandes empresas de tecnologias, que inclusive entregam isso de forma muito rápida, e até aquele ponto que você trouxe, do time to market. Então, o cara do negócio cria uma solução para resolver um problema do cliente final, e quando ele traz isso para a gente, já está tão enraizado, já é uma verdade tão grande, que a gente fica com muito pouco tempo para conseguir deliberar sobre os pontos. Por quê? Microsoft e Google hoje eles entregam pedaços de IA para que você consiga de forma pública consumir, criar os seus modelos, fazer ali a parte de educação, né? Porque a IA precisa ser educada para poder atender os requisitos do seu negócio, ou seja, falar com o seu cliente como você falaria. Então eles pegam esses pedacinhos públicos, montam os seus modelos, apresentam para o alto nível da companhia, que já quer que isso vá para o mercado imediatamente, que a gente chama de time to market. E aí sobra muito pouco tempo para a gente poder fazer todo esse entendimento, porque para onde esses dados estão indo, como eles estão sendo consumidos de fato, tem todo esse compromisso das grandes empresas de manter isso de forma sigilosa, mas a gente já tem muito histórico em cibersegurança, principalmente de boas intenções que se transformaram em grandes vazamentos de dados, grandes comprometimentos. Então a gente sempre precisa ficar atento a esses fatos, a esses pontos, e ao fato de que, embora seja uma grande empresa de tecnologia por trás, tem dados do nosso negócio, né, do negócio que está sendo inserido dentro desse contexto, que precisam ser analisados e têm de ser avaliados. Esse ponto é bem interessante, quando a gente diz que sem dados não tem IA, e é preciso ter uma governança desses dados. Exatamente. Não é qualquer tipo de dado que você pode colocar ali como base para a utilização das IAs. Então, com o surgimento aí mais de forma popular do ChatGPT, esses outros chats aí que se utiliza de IA para poder te dar um resultado de alguma coisa, no começo foi um boom, todo mundo começou a utilizar, e daqui a pouco começou a vir as notícias de problemas, onde muitas corporações estavam utilizando dados internos para poder melhorar o teu processo interno, mas não existia uma governança desses dados. Então, como era uma base pública, onde você está inserindo seus dados corporativos lá, outras pessoas que se utilizavam da mesma IA tinham acesso a informações muitas vezes internas ou até sigilosas. E é um exemplo disso. Sem a governança desses dados, sem estar tendo a segurança adequada desde o início desses projetos e processos de IA, fatalmente você vai ter algum problema futuro ali com essas informações, né? E os limites, né? Porque você precisa definir para a IA quais são os limites de interação que ela precisa ter. Porque ela é extremamente inteligente, extremamente poderosa, mas os limites dentro do que ela pode avançar, principalmente dentro de um negócio, falando do financeiro, são as áreas que precisam definir. Porque eu posso perguntar para a IA, por exemplo, qual é o saldo em conta do Renan Barcelos, por exemplo. E quando é que ela vai dizer para mim que essa informação não pode ser passada, por exemplo. E as pessoas vão ficar testando isso. E é muito esse lado de definir guarda-rails, né? Assim, pensando nisso, quais são as limitações, até onde que vai. Porque é interessante, quando a gente pensa friamente, né? A gente fala para uma instrução para inteligência artificial, por exemplo, pegue um café. O que ela vai fazer? Eu pego aqui do Douglas, pronto.
Ah, mas, pô, não podia, tinha que ter ido. Mas você deu a instrução correta? Exato. Então, ela vai fazer o mais rápido e a forma mais simples de executar aquela atividade. Mas cabe, né, essa curadoria e deixar muito claro até onde pode ir, quais são esses limites, até porque ela vai executar da forma mais clara. Então, assim, amor, mas isso é antiético, eu pegar o café da mão do Douglas. Exato. Não, mas é uma instrução. E ela fez aquilo que deveria fazer. Então, esse lado, né, quando a gente pensa desse lado mais da inteligência artificial em si, é algo que não tem ética, não tem costumes, não tem preconceitos. Então, ela vai executar como deve ser feito. Então, esse é um ponto importante que sempre deve ser avaliado e, por isso, deixar muito claro esses guarda-reios, como o Douglas comentou. É bem uma faca de dois gumes, né? Depende de quem tá por trás. Se é um profissional da área que tá seguindo boas práticas, que tá envolvido no processo, ou se tá na mão de um hacker, né? Então, tem notícias aí que dizem que 50% das instituições, dos profissionais de TI, informam que as instituições já foram ou sofreram algum ataque por intermédio de IA. Então, como que se previne, né, de um ataque que pode vir de uma ferramenta que não tem limites, que não entende de equilíbrio ainda, né? O que vocês dizem sobre? Então, aí eu lembro daquele filme lá, o Guerra das Máquinas, né? Aquela coisa que, de fato, é o que vem acontecendo quando a gente olha para isso, né? A gente está num momento agora que os atacantes, em muito caso bandidos, já estão utilizando a inteligência artificial há muito tempo. Mas do nosso lado, né, até por questão de, pô, você tem que olhar para a empresa para tudo. A empresa tem um call center, eu tenho meus funcionários, eu tenho funcionários que estão na ponta, eu tenho meu site, como no banco tem o Internet Bank, tem o Mobile Bank. Então, assim, quem é de segurança, eu falo que é uma posição super ingrata, que a gente tem que estar olhando para tudo, garantindo ali um nível de segurança para tudo e não tendo esse tempo para estar estudando e estar olhando como a inteligência artificial pode ajudar. Então a gente está sempre devendo. E já do outro lado, esses grupos criminosos, que no fato hoje, quando a gente olha a incidência de ransomware, por exemplo, são grupos criminosos e muito bem organizados. Eles já vêm utilizando isso há muito tempo e eles utilizam técnicas que vão dar bypass em grande parte das soluções de segurança. Então a gente começa a estar num ponto agora, né, que como que eu consigo acelerar a minha capacidade de detecção, de monitoração, entender as coisas que estão acontecendo. Até um dado interessante, isso ainda de 2022, o Brasil é o segundo país da América Latina com maior número de casos de ataques cibernéticos. 102 bilhões de ataques só ficando atrás do México. Então, assim, é muita coisa que vem acontecendo, muitas tentativas. Por quê? Porque quando a gente olha para o cenário econômico do Brasil, é super vantajoso, né? Grande parte dos insumos acabam saindo daqui, acaba sendo bom para vários países. Então, a gente está num país que tem uma baixa cultura, até ontem a gente estava falando sobre isso, tem uma baixa cultura de conhecimento de segurança. Então, desde a criança lá, que já não tem esse conhecimento, se torna adultos e não tem essa visibilidade. E, do outro lado, algo que é super vantajoso quando a gente olha para o nosso país aqui pelo modelo. Então, a gente pensa muito quando olha para como utilizar a inteligência artificial ao nosso favor, aí entra o ponto de, pô, eu tenho essa inteligência para isso, eu estou conseguindo pensar, eu estou conseguindo respirar, eu estou conseguindo ter momentos para ter trocas de informação. Então, esse acho que é um dos pontos que é importante aí, que eu levanto a bola para os amigos. Velocidade, né? E quando a gente fala do Brasil, muito bom você abordar isso, a gente, além de ser muito grande em proporções, o Brasil é um dos países que mais adota tecnologia para o dia a dia. Serviços, produtos, saúde, todas as áreas hoje são muito informatizadas. Quando a gente se compara com outros países, o Brasil está muito acima disso. E nesse contexto do cyberataque em si, importante tanto para o ataque quanto para a defesa é velocidade. E é isso que a inteligência artificial faz no contexto do ataque, porque ela aprende muito mais rápido, eles conseguem difundir muito mais rapidamente as técnicas, escalar muito mais rapidamente essas técnicas e essas ideias de ataque. E como recurso de defesa, hoje a gente também vai poder usar bastante essa questão da velocidade na detecção, na identificação dos vetores e
na contenção dos ataques. Então, diferente da parte generativa, quando a gente fala do uso produtizado da IA, para ataque e defesa cibernética, a gente vai apostar muito mais nessa velocidade de aprendizado e nesse poder de escalar que a IA tem, né? Que aí a gente precisa, de fato, colocar... É praticamente impossível você ter um exército humano se defendendo de uma coisa que tem muito mais possibilidade de escalar e de crescer exponencialmente para poder atacar as instituições com técnicas e táticas totalmente diferentes. Mas olha que interessante, você comentou um ponto que eu ter essa velocidade, mas a partir do momento que eu conheço. Exatamente. Eu falo muito assim, né? Quando a gente está numa guerra... Um passo atrás ainda. Você tá num passo atrás, pô, tô numa guerra. Você conhece seu inimigo? Exatamente. Sabe como ele anda, como ele pensa, como ele se veste, como é o cheiro dele? Isso é importante, porque se você não tem esse conhecimento prévio, fica difícil. Contra o que eu estou brigando? Contra o que eu estou atacando? Então, por isso que eu falo que quando a gente olha para esse lado da segurança, é uma profissão ingrata, né? Que nós sempre estamos devendo. Sempre um Então, passo atrás. Exato. É uma guerra virtual que existe, então. Existe muito. E até interessante agora, nessa semana, a Rússia, com o ataque que tem lá na Ucrânia, que vem acontecendo, a Ucrânia, ela declara o centro de defesa para infraestruturas críticas lá da Ucrânia. Por quê? Porque quando nós pensamos, né, assim, de uma forma clara, as infraestruturas críticas hoje do Brasil, e de como qualquer país, como a própria parte do financeiro, que é uma infraestrutura crítica, como águas, energia, Sim. transporte, saúde. Então, todas, quando se tem um problema, geram um impacto gigante para a sociedade, Impacto na sociedade, para as nas pessoas. pessoas, Então, se a gente começa, às vezes, não, mas eu somente... a segurança aqui, né? Não, estou só protegendo a empresa, não. Imagina se hoje o impacto de uma RTM ficar fora. Cara, o que isso vai gerar no país? Pô, é uma empresa que é o coração praticamente do país. Então a gente começa a pensar nisso, entender essa nossa importância de segurança dentro do contexto nacional. Então, por isso que acaba extrapolando. E nada melhor do que a gente aprender com o erro dos outros, o que está acontecendo em outros países. Que a ação que os Estados Unidos vem fazendo, a ação que a Ucrânia vem fazendo por conta desse cenário de uma guerra virtual que vem acontecendo. Aí a gente tem que se aproveitar dessa evolução da IA para poder, foi o que o Douglas falou, tentar acelerar nossa resposta. Exato. Para ver se a gente vira o jogo. Não tá um passo atrás, mas talvez nivelar ali, né? Pelo menos nivelado, né? Na frente vai ser sempre difícil. Exato. Praticamente impossível. E uma coisa que a gente ouviu, talvez muito lá no RSA também, sobre a utilização, o apoio da comunidade, né? Se a gente tá fazendo um desenvolvimento, utilizar uma plataforma de IA que vai ajudar uma coisa e outra empresa também, todos eles precisam se unir para poder nivelar exatamente isso. Disseminar o código que foi feito e etc. para poder tentar responder de forma mais rápida, porque não é só bom para a RTM ou para outro setor, né? No fim, é para a sociedade, porque vai afetar a ponta também, né? Exato. E esse foi o primeiro tema, né, que foi falado, né? O presidente da RSA, a abertura dele foi falando sobre isso, né? Sobre essa importância da integração da comunidade, né? Então hoje, como eu comentei, o CISOs Club hoje tem 350 CISOs e heads de segurança do país. E é muito bom quando a gente vê esse movimento que tem uma troca muito forte. Então, é interessante que você vê que, tem empresas que estão super avançadas em uma disciplina e outras não. E essa troca de poder compartilhar conhecimento é o que acaba fazendo toda a diferença para a gente conseguir caminhar muito mais rápido e chegar muito mais longe. Exato. Até porque as empresas, uma consome serviço da outra, digamos assim, né? Elas podem ser concorrentes numa prestação de serviço, mas elas entre si estão conectadas de alguma forma, né? Então, talvez se um player que eu contrato uma solução X tem algum tipo de problema, eu estou ligado diretamente, eu posso sofrer algum tipo de problema também do lado de cá, né? Então, por que a gente não tem uma grande dome aí em todas as relações aí que a gente consiga evitar esse tipo de problema, né? E a IA vem aí para nos ajudar com isso, né? Isso direto ou indiretamente, né, Renato? Você pode ser comprometido diretamente por estar provendo um serviço ou estar consumindo o serviço de alguém, ou indiretamente porque você vai ser afetado de algum jeito, porque esse serviço de uma grande... colateral, né? De uma grande empresa
é afetado, de alguma forma isso vai acabar esbarrando em mim ou em alguma outra coisa que eu faço parte, algum outro prestador. Então, eu também acho muito importante isso, que a gente, de alguma forma, tenha essa comunidade de compartilhamento de conhecimento, compartilhamento de técnicas, atualizações, para que a gente se mantenha ali mais conectado. Eu também sinto essa necessidade. Como a gente falou, né, mais cedo, a velocidade, já que a velocidade está tão alta, as coisas estão se acelerando de forma tão exponencial, acho que é muito prudente que a gente também tenha cada vez mais essa cultura de compartilhar eventualmente eventos, compartilhar táticas, compartilhar novas técnicas, compartilhar, enfim, conteúdos de cibersegurança como um todo, para que a gente consiga, de alguma forma, diminuir esse espaço que a gente tem, né, entre as técnicas e táticas de ataque, as nossas técnicas e táticas e nossos modelos de defesa, deixar isso um pouco menos distante. Exato. Além desse cenário que eu já vi que é bem caótico, a gente ainda tem a questão dos hackers em relação ao roubo de identidade. Eu tenho visto vários casos acontecerem de diversas formas diferentes, né? E aí uma das formas de driblar toda essa ocorrência vem sendo o uso de gestão de identidade, né? Mas por que isso é tão importante, né? Por que isso faz tanta diferença nesse sentido? É uma ótima pergunta, né? Acho que desde de criancinha, quando a gente começou a estudar segurança, a gente fala desse tema de identidade. Identidade é o foco. E continua sendo um dos principais pontos que são abordados e explorados pelos atacantes. É um vetor, né? É um vetor. É o principal, porque pensa no seguinte, né? Eu posso ter várias camadas de proteção, mas no final do dia eu preciso de uma credencial para acessar alguma coisa. E essa credencial é uma identidade. Então, quando a gente pensa nesse cenário, né, essa identidade que está sempre no meio, a gente começa a ver hoje técnicas que são muito bem sucedidas para capturar credenciais. Uma delas, né, é o phishing, que hoje, nessa parte da estatística, né, desses 102 bilhões de ataques, grande parte tem esse vetor do phishing. É que no final barato, do atinge dia... muita gente ao mesmo Exato. tempo. A taxa de sucesso é boa. É aquele e-mailzinho que manda e a pessoa vai ser atraída para clicar. E o interessante é que antes, quando a gente olhava, né, estudava a parte de phishing, o que tinha lá? Cara, era erro de português, a gramática, Era então a muito gente pegava grosseiro. por isso, né? Falava, não, a imagem não tá muito legal. Hoje não, hoje estão utilizando inteligência artificial para gerar Mais phishing, né? sofisticados, Então tá muito bom. Então, dependendo, a própria empresa pode mandar algum erro ali e do outro lado o atacante está mandando de uma forma perfeita. Então, quando a gente pensa, esse é um vetor. Outro vetor tem o que é a venda de credencial. O que está acontecendo muito hoje são atacantes que estão aliciando funcionários das empresas. E eu já tive casos, por exemplo, no próprio LinkedIn, eles entrando em contato com pessoas para falar, pô, você quer vender sua credencial? Como até agora, na semana passada, eu estava falando com um amigo do Rio e tem um call center, ele tem um call center lá e eles estão pensando seriamente em tirar o call center de lá, porque lá tem um pessoal do crime que já fica na porta tentando aliciar as pessoas. Então, olha o nível, né? A gente está chegando num nível também desse ponto de vendas credenciais e no final do dia aquela coisa, roubaram o meu notebook, mas o cara já vendeu a credencial, já tá lá junto com o token, então já tem tudo armado já há algum tempo e a desculpa, negócio, né? e a desculpa perfeita foi a perda ali, o roubo do notebook. Um outro vetor também é a reutilização de credenciais. Quantas senhas nós temos e são senhas iguais? A senha que eu utilizo dentro da empresa é a mesma que eu utilizo na minha vida pessoal. Então, com esses vazamentos que vem acontecendo, muitos casos são senhas que são vazadas. Aí a gente começa, aí o que o atacante faz? Que é muito simples, ele pega esse banco de dados de senha, eu sei qual que é o e-mail corporativo, por exemplo, da Maiara, e eu vou testar todas as senhas que já foram vazadas. Tem uma probabilidade Algum ele grande. vai Eu sei que acertar. isso não vai acontecer com você. Você já foi muito bem treinada, não faz isso. Protegida amanhã. Exato, mas isso acontece com grande parte das pessoas. Então, esse é um problema que hoje existe de uma forma clara. Então, assim, tudo começa pela identidade. Então, a identidade, né, mesmo sendo algo que a gente já vem se discutindo há muito tempo, é uma coisa que foi perdendo o controle. Porque eu tenho a identidade de vários sistemas dentro da empresa, eu tenho a identidade de uma aplicação externa que clientes utilizam,
Então, imagina como que fica tudo isso. E do outro lado, a segurança pensa em fazer alguma coisa e fala, não, mas aí tá dando fricção. Tá gerando um problema de experiência do usuário. Eu acho que o usuário nem tem essa visão do quão é importante o dado dele, né? No final do dia. Justamente por isso, de usar a mesma senha para tudo. São alguns pontos, né? Quando a gente fala dessa identidade, quando a gente tem um produto no mercado e a identidade é o seu login no aplicativo no celular, por exemplo, a gente fica muito preocupado com essa questão de a credencial da Maiara ser vazada e ser utilizada para uma fraude em nome da Maiara, ou para que, no caso financeiro, por exemplo, que você tenha transações realizadas em seu nome através de uma credencial vazada, né? Então, e a gente tem o outro lado da credencial, que são as credenciais de uso privilegiado que estão dentro das instituições, ou seja, a credencial que eu utilizo para acessar um servidor ou um banco de dados onde também estão os seus dados, onde também tem informações das suas transações. A gente separa isso em 2 pontos e coloca a questão da experiência, porque você precisa ter uma segurança embarcada lá no seu dispositivo para que você tenha uma validação, para que você tenha um segundo ou terceiro fator, para que isso não seja vazado de forma granular ou até recebido através de alguma base que tenha sido vazada e possam ser feitos testes. E também eu tenho que me preocupar dentro das empresas para que esses acessos privilegiados sejam controlados, sejam entregues de forma específica. E aí quando a gente tenta aplicar a IA dentro desses modelos, eu vejo muito a questão de análise de modelo, comportamento de uso, capacidade de execução das tarefas. Por exemplo, se você tem uma credencial privilegiada hoje dentro de um servidor e você tem um comportamento durante um período de tempo e você de repente desvia desse comportamento, a gente tem ferramentas que conseguem hoje sinalizar. O Renan acessa todos os dias em média 5 servidores. Essa semana ele acessou 8, acessou 3 servidores diferentes, não fazem parte do negócio do Renan. E geralmente o atacante, ele não tem tanto conhecimento interno assim, né? Ele vai por reconhecimento, ele consegue na credencial, ele consegue entrar dentro. Vai fazendo teste. E vai fazendo o teste. E o teste que ele faz não segue geralmente o padrão que um analista com acesso privilegiado correspondente faria. E a IA ajuda muito nisso, né? Pode ajudar muito nisso. Identificar comportamentos, apoiar em revalidação de acessos, entender se aqueles acessos ainda são... questionar se aqueles acessos ainda são necessários com base em não utilização ou em utilização indevida. Então eu vejo muito por esse lado. Cada vez mais essas ferramentas, essas plataformas tentam meio que chegar mais perto possível do DNA da pessoa. Exato. Entendeu? Porque é tudo mais em padrão. Desviou daquele padrão e não é algo muito estático. Você colocou seu usuário e senha e acabou. Não, é o tempo todo. Ele está o tempo todo vendo se a localização daquele acesso é o seu acesso de costume, se você está utilizando o mesmo dispositivo, se ficou o mesmo período. A localização, através da IA, ele consegue, do algoritmo, fazer isso tudo muito rápido para poder fazer todas essas checagens, né? E a preocupação com a identidade, fazendo até um resumo do que o Alex comentou, é mais barato, é mais fácil você cometer ali uma violação em cima do usuário, por exemplo, do que você estudar uma plataforma, estudar uma arquitetura, um ambiente de uma empresa mega complexo para você tentar e talvez ter sucesso naquele ataque. Então é mais fácil ir num ponto que talvez seja mais frágil, que é o usuário, porque não vai ter tanto cuidado com aquela credencial. E uma vez ele está lá dentro com aquela credencial, ele tem todo o tempo do mundo para estudar aquela empresa. Ele pode ser que ele não gere nenhum prejuízo naquele momento, pode ser que ele fique anos estudando o comportamento daquela empresa, né? Então é mais simples, é mais barato também. Aí imagina o seguinte, Maiara, uma empresa com 50 mil pessoas, quantas credenciais você acha que um atacante precisa para começar a fazer um ataque? Uma, né? Uma. Ele precisa de uma porta aberta. Esse é o problema. Então, ele não precisa ter 10% ou 5% ali do tamanho, ele precisa de uma. Então, por isso que do nosso lado, e a gente sempre fala que essa bandeira de segurança que a gente carrega é uma função de todos. A segurança não é só responsabilidade do Douglas, só responsabilidade do Renan. É uma responsabilidade de todas. Porque imagina o seguinte cenário. Aí pegando aí um pouquinho do que nós falamos, né? Tem lá um phishing que foi muito bem feito, utilizando inteligência artificial, porque ele conectou ali na rede social da Maiara e viu qual é o tipo de comportamento dela. O que ela gosta? Gosta de vinho, gosta de passear, gosta... Então,
entendeu aquilo, faz um grande resumo e fala, não, eu vou fazer um phishing específico de acordo para ela. Então, olha só, né? Então, a gente já está falando de inteligência artificial, está usando uma técnica que já existe há muito tempo do phishing, e ele manda. Aí, quando ele manda, qual que é o objetivo dele? Pegar a credencial de acesso. E quando ele pega essa credencial de acesso, aí o que ele vai fazer? Ele vai tentar, conseguiu. Aí ele tenta acessar vários ambientes. Até que chegue em um que tenha um super usuário que acessou aquela mesma máquina que a Mayara, por exemplo, e a partir daí ele tem acesso total. Então olha como é uma historinha que vai se criando, né? A gente acabou de falar de vários tópicos aqui, mas quando a gente pensa nisso, é algo que é real, que acontece, e é muito olhando para essas características, esse comportamento, né? O que a gente chama de behavior, né? O que vem acontecendo, é entendendo como que a pessoa ela vai agindo ao decorrer do tempo, e nisso ele consegue soltar a campanha. E muitas vezes a gente já viu campanha do o presidente mandando alguma coisa, pô, e era um phishing. Então, isso acontece. Agora, como que é? Aquela Black Friday, né? Essas coisas. Pô, tem coisa pra caramba que acontece. É o Dia dos Pais, Dia das Mães, né? É por isso que as campanhas de conscientização para os usuários são muito importantes e são cíclicas, né? Ela não tem fim. Tá sempre estando fazendo, porque é algo que a companhia entra a gente, sai o tempo todo, então isso tem que estar impregnado na cabeça das pessoas, porque os usuários são elos bem fortes para essa cultura de segurança, né? Porque não importa um investimento milionário, às vezes, em tecnologia, porque se um elo daquele faltar ali, facilmente você bypassa todo aquele sistema de segurança, entendeu? Então, os usuários são bem importantes nesse sentido aí. Mas aí vem o ponto, né? Pô, Mayara, pensa... Estou usando a Mayara como exemplo, mas nada... Mas aconteceu. Não, graças ao Renan, aprendi a usar cofre de senha. Olha só, hein? Aí já é nível super avançado. Uma senha para cada coisa, né? Então, mas olha que interessante. Acontece isso, mas é a senha da empresa, não tem nada a ver com o meu dia a dia atual. Mas pensa no seguinte, acontece lá uma fraude, acontece um incidente, aí chega no usuário da pessoa. Assim... Vai ter polícia envolvida, vai ter investigação, vai ter análise forense, vai virar a vida da pessoa de ponta cabeça. Isso por conta de uma credencial ou de uma ação que foi feita. Então, o que eu comento muito, né, quando a gente pensa nesse lado da conscientização, como o Renan falou, nós estamos fazendo, claro, para proteger, com o objetivo de proteger a empresa, mas é para proteger as próprias pessoas, porque ela, de fato, é o elo mais importante. Quantas vezes eu já respondi incidentes do presidente ou de um vice-presidente que ele teve um problema na sua rede social. A pessoa entrou, é uma pessoa que tinha milhões de conexões, aí daqui a pouco começaram a vender coisas utilizando a conta da pessoa. Isso é muito comum, tá ficando muito comum. É isso, mas será que a pessoa tinha um segundo fator? Você acabou de falar do cofre, será que a minha senha lá do Instagram está dentro do cofre? Opa, será que eu estou utilizando um segundo fator como time de segurança? Tem que ter segundo fator, importante. Então, olha como as coisas que eu aprendo no mundo corporativo eu posso trazer para o meu dia a dia. Quando a gente faz isso, muda tudo. Exatamente. E aí, como que a gente pega tudo isso que vocês comentaram aqui e implanta nas instituições de forma segura e equilibrando essa relação que você comentou em relação à fricção e garantir que o usuário realmente aplique o fator de dupla autenticidade, tem o cofre de senha? Como que a gente implanta isso no dia a dia? Cultura, né? A palavra é cultura. Então, hoje, eu acho que a maior parte dos nossos esforços aqui fica voltada para essa questão de difundir a cultura, porque não é uma cultura por imposição. O importante é que você, Mayara, e todo colaborador, todo usuário tenha a ciência dessa importância de que ele faz parte da cultura de segurança da empresa e ele, como o Renan falou, é um elo muito forte dessa corrente. Porque uma credencial, por menor privilégio que ela tenha, se vazada, se comprometida, vai ser usada como parte de um vetor de um grande ataque que pode afetar aí em grandes proporções a empresa e outros setores, né? Acho que isso fica bem assim... legal a gente trazer essa questão de cultura, porque não tem tecnologia envolvida, a gente pode usar IA ou pode não usar IA, a gente pode usar várias técnicas, mas se eu tiver... um hábito humano, né? Isso, exato. Se eu tiver esse hábito de
prestar atenção para esses pequenos detalhes, a gente já tem um grande avanço. E é interessante, né, quando a gente olha para isso, a cultura é justamente o ato de despertar aquele tema para uma preocupação em saber que ele existe, que não é uma coisa de filme. Então, acho que isso é o primeiro ponto. O primeiro ponto é saber que isso é algo real que vem acontecendo e cada vez mais. E até um dado importante, o ano passado, pensando só na visão ali do cybercrime, foi por volta de 8 trilhões de dólares a arrecadação do cybercrime no mundo. Nossa. Então, quando a gente olha assim, a gente está falando que, pensando em economias, seria a terceira maior economia do mundo, atrás somente dos Estados Unidos e da China. Já começa por aí. Esse ano, agora de 2024, a gente está falando de 9,5 trilhões de dólares. E para 2025 estamos falando de 12 trilhões. Então é importante saber que isso de fato é real. Tem até um filme que na volta lá da RSA eu assisti e eu fiz lá um resumo, chama Beekeeper. Assim, recomendo para toda a turma assistir, que é bem interessante ali. Tem um lado de ficção, mas no fundo de cena o que acontece? As organizações que vêm executando são muito bem financiadas e tem pessoas com muito peso por trás. Sim. Ou seja, que é algo que é lucrativo, dá dinheiro e é um negócio bom. Então, nesse filme é interessante porque esse atacante, o que ele faz? Ele manda vai lá, o vetor do phishing, tem a credencial de acesso que ele tem, mas ele precisa de uma senha master da pessoa, porque normalmente são pessoas idosas que têm grandes valores em contas, tem mais de 1 milhão na conta. Aí ele precisa simplesmente que a pessoa digite a senha master. Então ele vai num hábito de engenharia social, que é um outro tema também antigo, que ele vai lá, sou de uma empresa, tô querendo dar um suporte, eu transferi por gente ter feito aqui uma coisa errada, eu vou te transferir um valor para sua conta. Aí, em vez de transferir, por exemplo, 20 dólares, transfere 200. Fala, meu chefe vai me matar, fiz uma coisa errada. Você consegue estornar esse valor para mim? E na hora que a pessoa coloca a senha, game over. Ele vai e limpa todas as contas da pessoa. Então, assim, é uma ficção, mas isso acontece. Então, acho que o grande ponto, quando a gente olha para isso, primeiro esse lado da cultura, entender que isso é real, que faz parte. O outro ponto visto que não somos seres super-humanos, não somos super-heróis. Não tem como eu pegar uma capa, colocar pro Douglas, colocar pro Renan e vai lá, você vai resolver todos os problemas da empresa. Tudo é uma sequência, tem uma necessidade, é algo evolutivo. Então qual é a dor hoje? Qual é o risco? O que o board está preocupado? O board está preocupado com ransom? Vamos olhar para isso. O board está preocupado para um modelo de como lá para os bancos, época de 2012, que tinha Anonymous, que atacava todos os bancos para deixar fora do ar. Era um risco que tinha na época. Então, acho que o grande ponto olhando na visão estratégica do board, o que ele entende como risco. Em cima disso, segurança consegue traduzir para vários pontos de ação para conseguir chegar nesse ponto. Priorizar. Então, eu acho que quando a gente pensa nesse desdobramento, é muito isso. Olhar para essa cultura, entender o que o board está pensando nessa questão de risco corporativo, visto que tem um planejamento para 2, 3, 4, 5 anos, numa visão, principalmente o conselho, né, que tem essa missão de olhar para frente. Então, entender como que, olhando para essa jornada, o CISO consegue me ajudar para que eu tenha a melhor evolução ao longo do tempo. Pensando que não vou resolver tudo, mas é possível eu ir atuando conforme as necessidades do momento. Todos esses riscos, né, com várias ações, né, importante. E isso é bem legal porque a gente acho que essa parte do risco ela é crucial. E no fim das contas o que a gente está fazendo todo mundo está entregando produto. No fim das contas a gente está colocando segurança, embarcando segurança, mitigando riscos, mapeando oportunidades mais para que um produto seja entregue para o cliente final. E aí quando a gente volta lá naquela questão da cultura e falando lá do comecinho, quando a gente falou que é muito rápido e muito fácil hoje você implementar um modelo de IA e colocar ele produtizado, por que a gente não faz essa difusão de cultura e coloca a segurança no papel de facilitador? Porque muitas áreas de produtos, em cleantech, acabam vendo segurança como uma área blocker, né? E não uma área que faz o Dr. No, né? Faz a facilitação. Então também acho que fica até uma auto-reflexão pra gente. Será que eu estou sendo um blocker? Será que de fato as coisas não chegam até
as áreas não dividem isso com a gente, porque a gente fala muito não, por exemplo. Porque no fim das contas é isso, eu tenho que ter essa consciência de que eu estou aqui em cibersegurança, mas para uma empresa que entrega produtos. Se esses produtos não forem entregues com a velocidade que o mercado exige, ainda mais a gente que está aqui no mercado financeiro, a cada hora surge um banco novo, um produto novo, uma tecnologia nova, uma entrega nova. Então, o quão alinhado com a entrega do produto, sem abrir mão da segurança, a gente está de fato. Por quê? Nada impediria aquele cara de produtos de, quando ele estivesse desenhando aquele modelo que envolveria a IA para fazer a conexão desses modelos, ele tivesse falado com a gente, por exemplo. Então, acho que fica essa mensagem, galera. Chama em segurança. E segurança também, galera. Vamos olhar mais para a entrega do produto e para a necessidade de velocidade que tudo tem exigido ultimamente. Então, acho que é bem legal. Trabalhar junto, né? Trabalhar junto, exatamente. Não esperar as coisas estarem pré-implementadas, o CEO já ficar lá mega feliz com a entrega e a gente tem que começar a correr atrás da parte de segurança quando o negócio tem lá aquela janela mínima de entrega, né? Verdade. Bom, a gente está chegando ao fim do episódio, mas antes, deixo aqui o espaço para vocês dividirem com quem está acompanhando uma pílula de conhecimento, um recado ou uma... Enfim, o que vocês gostariam de compartilhar? Eu gosto de comentar sobre, como a gente falou de conscientização aqui, que as pessoas pensem que a conscientização, no fundo, não é só para resolver os problemas corporativos, é um problema nosso, tem que estar inserido no nosso dia a dia. Até porque a gente trabalha numa empresa, mas a gente também consome tecnologia o tempo todo, no nosso celular, para pedir um carro por aplicativo. Então a gente tem que ter a essência de segurança andando com a gente o tempo todo. Então acho que é uma mensagem boa aí para deixar aí. Legal, somos defensores e usuários da tecnologia. Exato. Eu também deixo um recado parecido com esse do Renan, e com essa puxada da gente fazer essa autorreflexão novamente de estou sendo um facilitador, colocando segurança como um agente pertencente ao negócio, ou me comporto de forma separada e crio automaticamente essa bolha que dificulta o acesso das áreas de tecnologia. Então fazer essa autorreflexão para que a gente fique cada vez mais conectado ao negócio e haja de forma mais próxima, e assim ganhando para nosso próprio benefício a velocidade de mapeamento de modelos, mapeamento de riscos, oportunidades e afins. Boa. E, assim, no final, acho que se esqueceram tudo que a gente disse, é lembrar que, primeiro, né, que a área de segurança, ela é um aliado. Ela Exato. tem que ser a área que vai ajudar nessa jornada. Então, pensa lá que é o defensor. A área de segurança já saiu desse modelo de ser o Dr. No, de falar não para tudo, mas é quem vai viabilizar. Outro, né? Sabemos que a empresa tem essa visão do time to market, tem que ser muito rápido. E segurança pensa da mesma forma. Se não tem negócio, não tem segurança. Então, sabemos que a gente tem que estar muito conectados. Outro ponto, sabemos que não é possível resolver tudo. Nós não vamos resolver tudo. Tudo é baseado em riscos, quais são as dores do board, do conselho e como que nós conseguimos trabalhar junto. E, por último, acho que esse ponto de entender que esse lado da segurança começa por nós. Nós somos as pessoas mais importantes. E até um fato, né, uma bandeira que eu venho carregando muito agora nas últimas semanas, falando bastante, é sobre o caso do cyberbullying. Hoje o cyberbullying, né, no Brasil, é o segundo país no mundo com o maior caso de cyberbullying, perdendo apenas para a África. Então, é um caso, né, que as crianças, né, elas são os próximos colaboradores, os próximos Bill Gates, Steve... Então, assim, pessoas fantásticas daqui para frente. E se nós agora já conseguir dentro de casa, né, já levar essa conscientização, teremos uma sociedade muito mais segura. Então, essa é uma bandeira que eu venho carregando muito, de entender que tudo começa por nós, e os nossos filhos, eles não podem ser refém também da tecnologia, como e é uma coisa que vem gerando um impacto muito grande para a sociedade. Acho que o grande ponto é entender que tudo isso está mega conectado, sim. Tudo faz parte de um grande modelo, de um ecossistema, e a segurança é uma das pecinhas ali que tem essa função essencial de mudar tudo que vem acontecendo. Então, por isso que eu falo que quando o bichinho da segurança fica, esquece, né? É algo que a gente leva para a vida inteira. Então, muito obrigado. Parabéns pelo RTM Trends. Acho que é fantástico. Essa é uma forma de conscientização que a gente tem também, de levar conhecimento, poder ter essa troca de ideias. E
o que eu sempre falo no Sisus Club é a hashtag Juntos Somos Mais Fortes. Eu que agradeço, Renan, Alex, Douglas, muito obrigada por dividir o conhecimento de vocês com a gente hoje. Foi incrível a conversa. Obrigada também a todo mundo que está acompanhando a gente. E aquela, né? Deixa seu like, segue o nosso canal e compartilha. Até a próxima. Obrigado. É isso, obrigado.